Paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, que Deus vos abençoe. Irmãos, nessa oportunidade que Cristo nos dá, gostaria de meditar numa passagem que vai se encontrar em Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao 4, que vai dizer: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem e perguntar-te-ei. E tu responde-me: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Amém, irmãos? E no segmento, irmãos, Jó, capítulo 40, do versículo 1 ao 4, também vai nos dizer: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguir a Deus, que responda a essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho na minha boca. Amém? E o próximo e último se encontra em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6, que vai nos dizer: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora meus olhos o veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? Irmãos, verdadeiramente somente Deus é sabedor de todas as coisas. Somente Deus sabe o que é bom e o que é melhor para mim e para você. Irmãos, fato é, nós conhecemos a história de Jó. Jó tinha seus matrimônios, Jó tinha filhos, tinha filhas. Jó tinha uma saúde perfeita. E num tocar do inimigo, todas essas coisas se sucumbiram. Todas as coisas materiais, matrimônios, filho, filha, sucumbiu diante do inimigo. Com apenas o tocar do inimigo, foi um desastre na vida de Jó. Mas o que não pereceu ali foi a vida de Jó. Por que não? Por que somente a vida de Jó? Porque, irmãos, o que Deus vem buscar no seu arrebatamento é a igreja de Cristo. Não é o material. Matrimônio, casa boa, o melhor carro vai ficar. E quando nós tendemos a colocar os nossos corações nessas coisas, irmãos, nós vamos de mal a pior. Às vezes nós nos importamos tanto com cargo de igreja, às vezes nós nos importamos tanto com bens materiais. Claro, irmãos, que nós devemos ter uma boa condição de vida. Se o próprio ímpio, que faz coisas erradas, faz coisas abomináveis, tem do bom e do melhor, porque nós que estamos retos diante de Cristo, porque nós que servimos um Deus todo-poderoso não podemos ter? É claro que podemos, mas o problema está, irmãos, em colocarmos essas coisas no nosso coração. Irmãos, por conta de nós colocarmos essas coisas nos nossos corações, muitas vezes tendemos a empinar os nossos narizes. Muitas vezes nós deixamos a soberba tomar conta, tomar forma em nós. A soberba, muitas vezes, toma forma no nosso corpo, nas nossas atitudes. Irmãos, qual tem sido nossas atitudes diante dessas coisas? Qual tem sido a nossa posição diante dessas coisas? Porque, irmãos, é fato que muitos são aqueles que se importam com título, com ministério, com bens, com matrimônio. É porque é pastor, porque é dirigente de círculo de oração, porque lidera a escola dominical, porque lidera os jovens, enfim, irmãos, grupo de varões, enfim, irmãos,
é o que Deus vem buscar. Quando Deus vier buscar a sua igreja, todas essas coisas vão ficar. Irmãos, lá no céu, veja que é tão grande essas coisas que falo, que veja, lá no céu nós vamos estar diante do próprio Cristo. Então para que dom de profecia? Então para que profeta? Irmãos, lá no céu nós vamos estar com língua nova. Então para que línguas estranhas? Então para que dons? Lá nós vamos estar diante do médico dos médicos. Nós vamos ter um corpo glorificado. Então para que nos prendemos a essas coisas? Será que lá no céu vai ser tão menor do que aqui? Claro que não, lá é gigantescamente, infinitamente melhor do que aqui, irmão. Lá é inimaginável o tamanho das maravilhas de Cristo. Irmãos, lá nós não vai ter tecladista, lá não vai ter líder de escola dominical, lá não vai ter líder dos jovens, lá não vai ter pastor. Aliás, o único pastor que vai ter é Cristo, porque o cargo pastoral ninguém vai ter, irmãos. Nós vamos estar diante do pastor, lá nós vamos ser ovelhas. Irmãos, o único cargo que nós vamos ter é de adoradores. Irmãos, veja que é tão poderosa essas coisas que falo, que lá no céu, irmãos, lá nós não vamos ter dons. O único dom que vai sobrar é o do amor. E se nós não temos amor, nós não temos nada. Irmãos, se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não amarmos as coisas de Deus, as coisas celestiais, nós não temos nada. Veja que material fica tudo. Jó, com a presença do inimigo, tudo que era matrimônio do Jó, só se sucumbiu de uma hora para outra. E se Jó tivesse com seu coração preso nessas coisas, ele já teria desistido há muito tempo, irmãos. Mas veja que Jó, ele tem ciência de que ele é um pecador. É interessante, irmãos, que Paulo de Tarso, ele fazia coisas que para ele estavam corretas, que para ele, na visão dele, para Deus, estava ok. Mas na verdade, as coisas que estavam fazendo eram terríveis. Ele assolou, ele massacrou a igreja de Cristo. Mas, além disso, eu vou além dizendo, Paulo ele era um doutor da lei. Paulo ele tinha um conhecimento, provavelmente tinha um QI extraordinário, porque para ter um cargo desse, ser um fariseu, irmãos, devia ter um conhecimento extraordinário. Hoje em dia, para você ser pastor, tem que ter conhecimento. Para você ser pastor, tem que ter teologia, tem que ter base bíblica. Não é um bagunçado. Então, passando isso para os tempos antigos, devia ter um conhecimento extraordinário. Tanto é que Nicodemos, andava com aqueles rolos da lei, com manuscrito, enfim. E quando ele conversou com Jesus, veja que tudo que ele conhecia não se aplicava a Cristo. Porque Cristo mesmo disse para Nicodemos: se eu vos falo de coisas terrestres e vós não compreendes, quem dirás se porventura eu falar de coisas celestiais? Veja, irmãos, que devia ter um conhecimento extraordinário. Eles deviam saber da Bíblia de trás para frente, de cima para baixo. Mas, quando Paulo, com o seu cargo, com o seu título, com o seu mísero conhecimento, seu conhecimento, porque somos limitados, seu mísero conhecimento, quando ele vai a caminho de Damasco e Cristo aparece na frente dele, veja que toda essa estrutura cai diante do pó, cai diante de Cristo. Ele vai com seu rosto ao pó. Ele podia ter o nariz empinado, mas ia com o rosto ao pó. Veja que tudo isso diante de Cristo cai por terra, irmãos. Porque lá no céu nós vamos ter só o dom do amor. Lá no céu nós vamos estar diante do próprio Cristo. Lá no céu nós só vamos ser adoradores. E ainda está de bom tamanho. Nós vamos ter uma mansão celestial. Então para que nos prendemos às coisas mínimas, irmãos? Por que brigar por título? Por que brigar por cargo? Por que querer tantas coisas se lá no céu não vamos ter essas coisas, irmãos? Entenda que o que eu estou querendo trazer para nosso entendimento é que, irmãos, nós devemos estar vigilantes a estas coisas. Porque, irmãos, Cristo está à porta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos o dia nem a hora. Mas e se Cristo vier amanhã? Será que eu e você estamos preparados para subir? Eu vos faço uma pergunta, irmãos. Como estão as nossas vestes agora, irmãos?
Como está? Será que se Cristo viesse agora nós souberíamos? Veja, irmãos, que o que eu falo sobre reconhecimento de ser pecador, que Paulo em uma das suas epístolas vai dizer: eis que eu sou o homem mais miserável dos pecadores. Lamanerras, eneclaman, choinerras. Olha o que Jó vem dizendo aqui, irmãos. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas, maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. E depois vai falar aqui: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino. Jó se abominou, irmãos. Veja que isso é se reconhecer como pecador diante de Deus. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja, irmãos, que tremendo. Isso é reconhecer que é pecador. Isso é reconhecer que sem Cristo não somos nada. Veja que quando Deus vai começar a perguntar para Jó, olha o que Deus fala para Jó aqui, ó. No capítulo 38, no versículo 4, Deus diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Veja que tremendo, irmãos. Onde estava a gente, irmãos, quando Deus criou a terra? Veja que grande, irmãos. Veja que grande, irmãos. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus provedor. Um dos nomes de Cristo é Jeová Jireh, Deus provedor. Nós temos um Deus que provê nossas necessidades. Nós temos um Deus que abençoa. Nós temos um Deus que cura enfermidade. Temos um Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, veja o quão grandes são essas coisas. Se nós formos ver no contexto da nossa vida, nós temos mais que agradecer do que pedir a Deus. E nós, muitas vezes, irmãos, para encerrar, nós nos perdemos nessas coisas, porque nós colocamos os nossos corações, os nossos olhos carnais estão visando coisas tão pequenas que são míseras, né? Jó mesmo estava dizendo aqui coisas que eu não entendia. Isso são coisas pequenas. O nosso conhecimento, irmãos, é um conhecimento pequeno. Mas Cristo, irmãos, ele não tem limite. Ele é uma fonte que jorra para a vida eterna, irmãos. Deus, ele quebra tabus. Deus é Deus do impossível, é Deus de coisas pequenas, de coisas grandes. Veja que aqui Deus, ele fala, nós vemos que aqui no contexto, Jó perdeu tudo, seus matrimônios, quando o inimigo tocou seu dedo. Mas também por Jó ser um servo fiel, ser um servo ciente dos seus pecados, ser um servo de que ter uma ciência de que ele era um pecador, que ele era limitado diante de Deus. Deus viu essa fidelidade, viu essa sinceridade nele e restituiu tudo quanto tinha em dobro, irmãos. Veja que tremendo, irmãos. Então é de se pensar, será que nós estamos tendo atitudes corretas? Como estão as nossas vestes? Será que elas estão manchadas, irmãos? Vamos nos examinar, porque no ato da ceia tem um versículo que diz: examine-se o homem, pois a si mesmo. Irmãos, e se examine agora. Não é só no ato da ceia, não. É se examinar no tempo todo, no dia a dia, a cada minuto. Porque nós podemos estar com nossas vestes limpas, mas por uma atitude, por uma palavra, nós sujamos as nossas vestes. Mas pela misericórdia de Deus, ele vem e com teu sangue ele nos limpa, né, irmãos? Então não vamos deixar esse sacrifício de Jesus ter sido em vão. Não vamos deixar a lamanastu nequemene. Não vamos deixar, irmãos, que tudo que Deus nos fez até agora tenha sido em vão. Vamos continuar firmes. Se nós erramos em algum ponto, que venhamos nos corrigir diante de Cristo. Se nós tivemos alguma atitude com algum irmão, que cheguemos sem vergonha, sem timidez e nos perdoemos, irmãos.
A Bíblia orienta para nós nos perdoarmos, nós perdoarmos uns aos outros 70 vezes 7, irmãos. Não guarde rancor, porque nós devemos estar em unidade, nós devemos estar, irmãos, em comunhão. E sem isso nós não temos nada, irmãos. Cristo vem e nós ficamos. Então, irmãos, vamos prestar atenção nessas coisas. Vamos vigiar para que nós não caiamos. Vamos vigiar para que não roubem a nossa coroa. Então, irmãos, eu vos faço essa pergunta de novo. Será que se Cristo viesse agora, nesse exato momento, nós subiríamos? Bom, irmãos, fiquem com essa palavra, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade e Deus abençoe a todos. Amém.